Há mais de 80 anos da ascensão de Adolf Hitler ao poder, sua figura continua envolta numa densa névoa de mitos, rumores e distorções. Neste vídeo, vamos desmontar alguns dos mitos mais persistentes que circulam sobre Hitler. Aqueles que são repetidos uma e outra vez em livros de duvidosa seriedade, documentários sensacionalistas ou redes sociais. Alguns desses mitos foram alimentados pela propaganda aliada durante a guerra. Outros surgiram de testemunhos fragmentários, documentos mal interpretados ou do simples desejo de encontrar explicações sobrenaturais para o seu poder e influência. Mas também há mitos que, ainda que parcialmente verdadeiros, foram deformados ou exagerados até perderem seu sentido original. Por isso, hoje vamos revelar quais são os 15 mitos mais famosos sobre Adolf Hitler e se são verdadeiros ou falsos. 1. O labirinto do Führer. O mito da suposta loucura de Hitler. Um dos mitos mais comuns sobre Adolf Hitler é o de que ele estava completamente louco, um demente sem domínio sobre si mesmo, que governava por impulsos emocionais, gritos incontroláveis e delírios paranoicos. A imagem do ditador vociferante com os olhos esbugalhados e a veia do pescoço prestes a explodir fixou-se no imaginário coletivo como se resumisse sua personalidade. No entanto, embora essa imagem tenha alguma verdade em sua fase final, está longe de representar o caráter que o levou ao poder e o manteve lá por mais de uma década. Durante a maior parte de sua carreira política, Hitler foi meticuloso, disciplinado e extremamente calculista. Sua ascensão ao poder não foi fruto de um impulso, mas sim de uma estratégia política sustentada ao longo de anos, baseada numa leitura aguda do clima social e num uso magistral da propaganda. Ele soube canalizar o ressentimento alemão após a Primeira Guerra Mundial, soube despertar o medo do comunismo e soube fabricar inimigos internos para unificar a população. Hitler não era um louco. Era um fanático ideológico com uma visão rígida do mundo, mas sabia exatamente o que estava fazendo. Tinha um controle férreo sobre o partido nazista, manipulava seus colaboradores colocando-os uns contra os outros e evitava deixar documentos comprometedores que o ligassem diretamente aos crimes mais atrozes. Era paranoico, sim, especialmente nos últimos anos, mas sua paranoia era funcional ao poder, não um produto de um transtorno mental incontrolável. Mesmo durante os anos de guerra, quando a situação se tornava mais desesperadora, Hitler mantinha uma rotina rigorosa. Passava horas estudando mapas militares, ditava ordens com obsessiva precisão e exigia detalhes técnicos sobre armas, movimentações de tropas ou capacidade logística. Os generais que o enfrentavam nas reuniões no Führerbunker podiam discutir táticas ou estratégias, mas sabiam que estavam lidando com um líder que tinha plena consciência das decisões que tomava, por mais erráticas ou suicidas que parecessem. É verdade que sua saúde física e mental começou a se deteriorar nos últimos anos do conflito. A partir de 1943, relatórios médicos e testemunhos indicam tremores constantes, mudanças bruscas de humor, dependência de medicamentos prescritos por seu médico pessoal, Theodor Morell, e uma tendência crescente ao isolamento. Nesse período, seu caráter tornou-se mais imprevisível, ele se fechava em si mesmo e tomava decisões baseadas mais em sua visão ideológica do que nos relatórios de seus assessores. Mas mesmo assim, continuava sendo o centro do poder, e suas ordens eram cumpridas à risca por aqueles que o cercavam. 2. A máquina do horror. Foi Hitler quem inventou o Holocausto sozinho? Um dos mitos mais enraizados sobre Adolf Hitler é o de que ele concebeu e implementou o Holocausto sozinho, como se toda a maquinaria genocida do Terceiro Reich tivesse nascido exclusivamente de sua mente doentia. Embora tenha sido o principal impulsionador e o máximo responsável pelo extermínio sistemático dos judeus europeus, pensar que o fez isoladamente é simplificar perigosamente uma realidade muito mais complexa e permite ocultar a responsabilidade coletiva de centenas, se não milhares, de funcionários, ideólogos e burocratas que participaram ativa e conscientemente no genocídio.
Desde os primórdios do nazismo, o antissemitismo foi um dos pilares do pensamento hitleriano. Já em Mein Kampf, o famoso livro escrito na prisão em 1924, Hitler deixava clara sua obsessão com os judeus, a quem considerava o inimigo racial, cultural e político do povo alemão. No entanto, durante os primeiros anos de seu regime, as políticas antissemitas concentraram-se em exclusões legais, propaganda e violência nas ruas, como na Noite dos Cristais, em 1938. O extermínio sistemático não começou imediatamente, nem foi ordenado por meio de um único decreto assinado por Hitler. A solução final, ou seja, a decisão de exterminar toda a população judaica da Europa, consolidou-se como política de Estado entre 1941 e 1942, quando já havia começado a invasão à União Soviética. Foi então que ocorreram as massacrantes execuções no leste europeu realizadas pelos Einsatzgruppen, unidades móveis de extermínio. Mas não houve nenhum documento assinado por Hitler ordenando explicitamente o genocídio. Em vez disso, houve ordens verbais, aprovações tácitas e uma cadeia de comando bem lubrificada, onde todos sabiam qual era a direção geral do regime, sem que fosse necessário dizê-lo abertamente. Em 20 de janeiro de 1942, realizou-se a tristemente célebre Conferência de Wannsee, numa elegante vila nos arredores de Berlim. Naquela reunião, liderada por Reinhard Heydrich, altos funcionários do regime nazista coordenaram a logística do extermínio de milhões de pessoas. Lá não se debateu se os judeus deveriam ser exterminados, mas como fazê-lo de maneira mais eficaz. A reunião durou menos de 2 horas. A linguagem utilizada era cínica, burocrática, eufemística. Falava-se em evacuações para o leste, tratamento especial, soluções definitivas. Hitler não esteve presente, mas era impossível que desconhecesse o que estava sendo planejado. Seu papel não foi o de um carrasco solitário, mas o de um líder que promoveu, tolerou e sustentou a maior operação de assassinato em massa da história moderna. Os arquitetos do Holocausto foram muitos. Heinrich Himmler organizou o sistema de campos de concentração e extermínio. Adolf Eichmann planejou os trens que transportavam os deportados. Hermann Göring deu o enquadramento legal para a implementação. Joseph Goebbels justificou o genocídio pela propaganda. Todos sabiam o que estavam fazendo. Não eram autômatos. Eram ideólogos, administradores e carrascos voluntários alinhados com o pensamento racial do regime. Esse mito, que retrata Hitler como o único responsável, pode parecer condená-lo mais severamente, mas na verdade lhe concede um poder quase mítico e exime os demais de sua responsabilidade. 3. A voz do ódio. Foi Hitler quem ordenou pessoalmente todas as execuções nos campos. Uma das imagens mais impactantes deixadas pelo horror nazista é a dos campos de concentração e extermínio, Auschwitz, Treblinka, Sobibor, Majdanek. Lugares onde milhões de pessoas foram assassinadas com uma eficiência industrial arrepiante. No imaginário popular, muitas vezes se retrata Adolf Hitler como o autor direto de cada morte, como se ele tivesse assinado pessoalmente cada ordem de execução ou dado instruções precisas para cada massacre. No entanto, esse mito distorce tanto a realidade quanto a própria natureza do regime nazista. Adolf Hitler foi o líder supremo do Terceiro Reich e, portanto, o principal responsável por todos os crimes cometidos sob seu regime. Mas isso não significa que tenha estado diretamente envolvido na mecânica diária dos assassinatos nos campos. De fato, seu estilo de liderança baseava-se, em parte, no que o historiador Ian Kershaw chamou de princípio de trabalhar em direção ao Führer. Os funcionários do regime agiam antecipando-se aos seus desejos sem necessidade de receber ordens explícitas. Esse argumento seria usado após o fim da guerra sob a justificativa da obediência às ordens, mas funcionava como um mecanismo controlado que permitia a Hitler manter uma distância estratégica, evitando deixar rastros escritos ou assumir compromissos diretos nos aspectos mais brutais do regime. Contudo, sabe-se que os assassinatos em massa eram organizados e executados por uma ampla rede burocrática que incluía as SS, a Gestapo, o Ministério do Interior e o aparato administrativo dos próprios campos. Heinrich Himmler, como chefe das SS, foi um dos principais organizadores do sistema de extermínio. Reinhard Heydrich, seu braço direito,
Liderou as operações mais importantes até sua morte em 1942. Adolf Eichmann, de seu escritório no departamento 4B4 da Gestapo, foi o responsável pela logística das deportações. Nenhum deles agiu por conta própria. Todos sabiam que contavam com o respaldo ideológico e político do Führer, ainda que ele evitasse deixar vestígios formais. Nos campos, as execuções eram sistemáticas, organizadas como parte de uma máquina de morte que funcionava dia e noite. Os comandantes dos campos, como Rudolf Höss em Auschwitz, recebiam ordens gerais de Berlim e as implementavam com brutal eficácia. As câmaras de gás, os crematórios, os experimentos médicos, o trabalho forçado até a morte, tudo fazia parte de um mecanismo perfeitamente ajustado. Mas não era Hitler quem supervisionava seu funcionamento diário. Sua responsabilidade era mais profunda e mais perigosa. Ele criou o arcabouço ideológico que justificava tudo. O Holocausto não foi possível apenas pelas armas ou pelos fornos, mas pela ideia por trás deles. Hitler legitimou a eliminação de milhões de pessoas ao despojá-las publicamente de sua condição humana. Chamou os judeus de parasitas, doença do povo, agentes do comunismo. Sua retórica, presente em discursos, livros e decretos, transformou o extermínio em uma necessidade política e racial. Não precisou assinar cada ordem. Bastava que desse seu consentimento geral. Além disso, em muitos casos, nem sequer existiam ordens escritas. As instruções-chave eram verbais, transmitidas em reuniões privadas ou conversas informais e depois traduzidas em atos concretos pelos burocratas do extermínio. Essa ambiguidade permitia proteger Hitler de uma responsabilidade legal direta, embora todo o aparato soubesse que agia com sua bênção. 4. Salto de Ege. Hitler não era comunista antes de ser nazista. A afirmação de que Adolf Hitler foi comunista em algum momento de sua vida tem circulado com insistência em certos meios e discursos ideológicos, como se o líder do Terceiro Reich tivesse tido um passado vermelho antes de se tornar o maior inimigo do bolchevismo. Essa ideia não só é falsa, como é completamente incompatível com a trajetória pessoal, ideológica e política de Hitler desde seus primeiros passos na vida pública. A confusão surge, em parte, do caos político da Alemanha do entreguerras e do desconhecimento sobre as nuances entre movimentos extremistas. Mas o certo é que Hitler nunca foi comunista nem socialista no sentido marxista do termo. Desde o fim da Primeira Guerra Mundial, demonstrou um ódio profundo pelos comunistas, a quem culpava, junto com os judeus, pela derrota alemã em 1918 e pelo suposto colapso moral e econômico do país. Para ele, o marxismo era uma ferramenta judia projetada para desmembrar as nações por dentro. Seu desprezo não era apenas ideológico, mas visceral. Após a guerra, enquanto a Alemanha oscilava entre revolução e contra-revolução, Hitler juntou-se a um pequeno grupo de ultranacionalistas em Munique. Em 1919, foi contratado como agente do exército para infiltrar e espionar movimentos operários, e foi assim que entrou em contato com o Partido dos Trabalhadores Alemães, conhecido como DAP. Longe de se sentir atraído pelo marxismo, o que encontrou nesse grupo foi exatamente o que procurava: um nacionalismo extremo, antissemita, com toques socialistas apenas retóricos, mas claramente oposto ao comunismo internacionalista. Esse pequeno partido foi a semente do nacional-socialismo. Hitler tornou-se sua figura central. Mudou o nome para Partido Nacional Socialista dos Trabalhadores Alemães, NSDAP, e começou a construir uma ideologia própria, combinando o ódio aos judeus com desprezo tanto por comunistas quanto por liberais. Embora o nome incluísse a palavra socialista, o nacionalsocialismo não tinha nada a ver com luta de classes, propriedade coletiva ou ditadura do proletariado. Tratava-se de uma mistura de nacionalismo étnico, autoritarismo e darwinismo social. Durante a década de 1920, os confrontos entre nazistas e comunistas nas ruas alemãs foram frequentes e sangrentos. As SA, tropas de assalto nazistas, enfrentavam violentamente os militantes do Partido Comunista Alemão, KPD, em um clima de polarização total. Hitler via nos comunistas não apenas um inimigo político, mas uma ameaça real de uma revolução como a russa de 1917, que deveria ser esmagada sem piedade. O mito de um suposto passado comunista também se alimenta de um dado manipulado.
Nos primeiros dias após o fim da guerra, Munique esteve brevemente sob o controle da República Soviética da Baviera, um experimento revolucionário liderado por comunistas e anarquistas. Hitler estava presente na cidade, como muitos soldados desmobilizados, mas não participou do levante. Pelo contrário, sua atuação como informante do exército o posicionou rapidamente do lado dos nacionalistas antirrevolucionários. Ao longo de sua carreira, Hitler transformou o anticomunismo em um dos pilares de sua propaganda. A invasão da União Soviética em 1941 não foi apenas uma estratégia militar, mas uma cruzada ideológica: destruir o inimigo judeu bolchevique. Em sua lógica, não poderia haver uma Alemanha forte enquanto o comunismo continuasse vivo. 5. Coragem pela metade. O mito da doença genital de Hitler. Entre todos os mitos pessoais que circulam sobre Adolf Hitler, poucos foram tão persistentes e tão escandalosamente escatológicos quanto o que afirma que ele tinha apenas um testículo. Essa afirmação apareceu em livros, músicas populares, documentários e até em relatórios médicos duvidosos, a ponto de se tornar uma verdade repetida sem questionamento. Mas o que há de verdade nessa história? Seria realmente uma condição médica comprovada ou apenas mais um instrumento de propaganda e zombaria contra o ditador? A lenda tem várias origens possíveis. Uma das mais antigas vem de sua época como soldado na Primeira Guerra Mundial. Segundo alguns testemunhos não confirmados, Hitler teria sido ferido na virilha durante a Batalha do Somme, em 1916, o que teria provocado a perda de um dos testículos. No entanto, não há documentos médicos oficiais que confirmem isso. O próprio hospital de campanha onde foi atendido nunca registrou tal ferimento. Além disso, os arquivos militares alemães, bastante detalhados quanto a lesões de guerra, não contêm qualquer menção a uma ferida genital. Outro suposto apoio a esse mito vem de um relatório soviético após a autópsia parcial do corpo encontrado em Berlim em 1945. De acordo com o relatório, Hitler sofria de monorquia, ou seja, tinha apenas um testículo. Contudo, a confiabilidade desse documento é amplamente questionada. Os soviéticos, sob Stalin, tinham motivos políticos para divulgar informações degradantes sobre o ditador derrotado, como forma de reduzir sua figura a de um monstro patético. A isso se soma o fato de que os restos analisados estavam em grande parte carbonizados, o que dificulta muito tirar conclusões médicas confiáveis. Também circulou por anos uma canção popular britânica que ajudou a consolidar o mito. A letra dizia: Hitler só tem um testículo, Göring tem dois, mas muito pequenos. Mas tratava-se apenas de uma piada propagandística cantada entre os soldados aliados. Nesse caso, é claramente humor de guerra, uma ferramenta eficaz para desumanizar o inimigo. Mesmo seu médico pessoal, Theodor Morell, que deixou inúmeros registros sobre o estado físico de Hitler, nunca menciona qualquer monarquia. Se Hitler tivesse uma anomalia física desse tipo, seria razoável supor que apareceria em seus exames médicos regulares, já que Morell documentava com obsessão cada sintoma, cada queixa e cada medicamento administrado. Mas em todos os seus registros, essa característica nunca é citada. Então, de onde vem realmente esse mito? Como em muitos outros casos envolvendo figuras públicas odiadas, a deformidade física é usada como símbolo de inferioridade moral. Ao longo da história, a propaganda política tem usado esse tipo de lenda para caricaturar inimigos, doenças venéreas, malformações, impotência, distúrbios sexuais, tudo o que possa reduzir uma figura temida a um ser grotesco. No caso de Hitler, falar de sua suposta condição genital não apenas o humilhava simbolicamente, como também o afastava ainda mais da imagem do homem forte que ele próprio cultivava. O mito do testículo único nunca foi comprovado médica ou historicamente. Não existe autópsia credível nem documentação direta que o confirme. Sua persistência deve-se mais ao sensacionalismo, à propaganda e ao desejo coletivo de reduzir Hitler a uma figura ridícula do que a qualquer verdade científica. 6. A herança negada. Seria Hitler descendente ou teria sangue judeu? Poucas ironias históricas cativaram tanto a imaginação popular quanto a ideia de que Adolf Hitler, o artífice da perseguição mais brutal contra os judeus na história moderna, poderia ter sangue judeu em suas veias. Essa hipótese mais sensacionalista do que documentada persiste há décadas, alimentada por rumores,
teorias conspiratórias e uma necessidade psicológica coletiva de encontrar contradições trágicas nas figuras mais monstruosas da história. Mas haveria alguma evidência real de que Hitler fosse de ascendência judia? A versão mais conhecida dessa teoria gira em torno de seu avô paterno, uma figura envolta em mistério. Adolf Hitler nasceu em 1889 em Braunau am Inn, Áustria, filho de Alois Hitler e Clara Pölzl. Alois, por sua vez, era filho ilegítimo de uma mulher chamada Maria Anna Schick-Gruber, que nunca revelou com certeza quem era o pai de seu filho. Só quando Alois tinha 39 anos é que foi legitimado com o sobrenome Hitler, adotando o nome de seu padrasto, Johann Georg Hitler, que com o tempo mudou graficamente para Hitler. O vazio documental sobre a identidade do avô biológico de Adolf abriu espaço para todo tipo de especulação. A mais famosa delas foi divulgada por Hans Frank, ex-governador-geral da Polônia, ocupada e figura-chave do regime nazista, durante os julgamentos de Nuremberg. Frank declarou que Hitler lhe pedira para investigar suas origens familiares e que, nesse processo, descobrira que uma família judia chamada Frankenberger empregara a avó de Hitler em Graz e que um de seus membros poderia ter sido o pai de Alois. No entanto, essa afirmação baseia-se exclusivamente no testemunho tardio e desacreditado de Frank, que tentava justificar seu próprio papel no regime, alegando que Hitler tinha problemas pessoais que explicariam seu ódio. Os historiadores refutaram essa teoria por várias razões. Primeiro, não há registros de judeus vivendo legalmente em Graz, na época em que Maria Anna Schick-Gruber teria estado lá, já que a lei austríaca proibia isso. Segundo, não existe nenhum documento, carta, arquivo paroquial ou certidão de nascimento que indique a presença de alguém com o nome Frankenberger ligado à família de Hitler. Terceiro, Hitler nunca reconheceu essa possibilidade, nem deixou indícios de dúvidas sobre sua pureza racial. Ao contrário, demonstrava uma obsessão por seus supostos orígenes arianos. Além disso, o regime nazista tinha procedimentos extremamente rigorosos para a verificação racial, especialmente para altos cargos do partido. Hitler exigia que os membros do NSDAP apresentassem certificados genealógicos comprovando pureza ariana até os avós. Se houvesse a menor suspeita documentada de ascendência judia, seus inimigos internos dentro do partido, como Himmler ou Goebbels, figuras ambiciosas e atentas ao poder, teriam aproveitado a oportunidade para enfraquecer sua liderança. Mas isso nunca aconteceu. O mito também serve como uma forma de narrativa moral invertida, uma tentativa de explicar o antissemitismo radical de Hitler como uma espécie de ódio projetado, uma negação violenta de si mesmo. Mas essas interpretações psicologizantes carecem de fundamento sério. O antissemitismo de Hitler era ideológico, político, racial e cultural. Não precisava de uma justificativa íntima. 7. O destino manifesto. Como Hitler conseguiu sobreviver a vários atentados como por milagre, a imagem de Adolf Hitler escapando repetidamente da morte como se tivesse um destino selado por forças sobrenaturais, fascinou historiadores, romancistas, cineastas e teóricos do destino. Sobreviveu a atentados frustrados, decisões militares suicidas, bombardeios aliados e conspirações internas que desmoronavam no último minuto. Alguns o viam como protegido pela sorte, outros como o intocável até cumprir seu papel na história. Mas será que realmente foi uma questão de milagres? Ao longo de sua carreira, Hitler enfrentou mais de 40 tentativas de assassinato registradas, desde seus primeiros anos como político até os últimos dias da guerra. A maioria delas fracassou devido a uma combinação de casualidade, incompetência, medo e um sistema de segurança cada vez mais obsessivo e hermético. Um dos mais célebres ocorreu em 20 de julho de 1944, quando o coronel Klaus von Stauffenberg, membro da Wehrmacht e figura central da resistência conservadora alemã, colocou uma bomba no quartel-general do Führer na Prússia Oriental, conhecido como a Guarida do Lobo. O artefato explodiu, mas Hitler sobreviveu com ferimentos leves. Qual a razão? Stauffenberg colocou a bomba numa maleta, mas alguém a moveu para trás de uma perna de carvalho da mesa de reuniões. Esse grosso suporte absorveu parte da onda de choque. 4 pessoas morreram, mas Hitler, incrivelmente, sofreu apenas cortes e queimaduras menores.
O fracasso desse complô não foi único. Em 1939, o carpinteiro antinazista Georg Elser tentou assassinar Hitler com uma bomba colocada na cervejaria Burgerbräu-Keller, em Munique, onde o ditador fazia seu discurso anual. O artefato funcionou perfeitamente. Mas Hitler saiu 13 minutos antes do previsto por causa do mau tempo. Elser foi preso, torturado e executado. Houve também atentados frustrados vindos do próprio círculo de confiança. Oficiais do alto comando alemão, aristocratas, diplomatas e até membros das SS começaram a conspirar quando perceberam que a guerra estava perdida. Alguns escondiam explosivos em maletas. Outros planejavam atirar nele durante visitas privadas. Mas sempre surgia um imprevisto. Mudanças de agenda, transferências de última hora, suspeitas ou delações. A figura de Hitler parecia esquiva, como se o acaso o protegesse exatamente no momento decisivo. A isso se somava seu sistema paranoico de segurança. O acesso a Hitler era severamente restrito. Ele cercava-se apenas de colaboradores de máxima confiança, como Otto Günsche ou Heinz Linge. Seu círculo íntimo era quase impenetrável. Além disso, sua tendência a não seguir rotinas fixas e seu hábito de decidir no último minuto onde e quando aparecer tornavam qualquer atentado extremamente difícil. A ideia de que sobreviveu por milagre tem sido usada por alguns como forma de explicar o inexplicável. Como alguém tão odiado, tão abertamente combatido até mesmo dentro de seu próprio regime, conseguiu permanecer vivo até o último mês da guerra. Mas atribuir isso a uma sorte sobrenatural oculta algo mais cru. Hitler sobreviveu porque sua estrutura de poder foi projetada para protegê-lo a todo custo e porque muitos de seus inimigos hesitaram no momento decisivo. O medo do fracasso e das brutais represálias era uma arma tão eficaz quanto as próprias SS. No entanto, seus milagres tinham um limite. Em abril de 1945, cercado pelos soviéticos em Berlim, e diante do colapso total de seu império, já não havia agendas para alterar nem atentados para falhar. Desta vez a morte não veio de fora. Ele mesmo a executou, com uma pistola, no silêncio opressivo do bunker. 8. A distopia do monstro. Seria Hitler quem conquistar o mundo inteiro ou apenas a Europa? Uma das afirmações mais comuns sobre Adolf Hitler é que sua ambição era conquistar o mundo inteiro. Ele é retratado como uma espécie de Napoleão descontrolado, ou pior ainda, como um Alexandre, o Grande Moderno, com sonhos de dominação planetária. A propaganda aliada durante a Segunda Guerra Mundial alimentou deliberadamente essa imagem. Hitler como o tirano absoluto, cuja sede de poder não tinha limites. No entanto, embora seu projeto imperial fosse colossal, a ideia de que ele buscava governar todo o planeta é mais mito do que realidade. A visão expansionista de Hitler não era universal, mas profundamente eurocêntrica, e mais precisamente voltada para o leste. Desde Mein Kampf, ele deixou claro que seu objetivo era a criação de um vasto império alemão no território da Europa Oriental, às custas da União Soviética. Ele chamava isso de Lebensraum, ou espaço vital, uma ideia que combinava expansionismo territorial, racismo biológico e dominação econômica. Em vez de olhar para o Ocidente, países como França, Reino Unido ou América, como seu destino final, Hitler via essas nações como obstáculos temporários em seu caminho para a verdadeira conquista. Ucrânia, Rússia, Bielorrússia e os povos eslavos. Sua obsessão pelo leste europeu era tanto ideológica quanto estratégica. Ele queria destruir o bolchevismo, que enxergava como uma conspiração judia, e ao mesmo tempo escravizar os povos eslavos para que servissem como mão de obra do Reich. Seu modelo era colonial, semelhante ao dos impérios europeus na África ou na Ásia, mas aplicado dentro da própria Europa. A guerra contra o Ocidente, especialmente contra a Grã-Bretanha, não fazia parte do plano original. Hitler admirava os britânicos e sonhava com uma aliança anglo-germânica que deixasse o continente sob domínio alemão e o resto do mundo sob influência britânica. Somente quando Londres se recusou a render-se após a queda da França em 1940, e posteriormente quando Churchill rejeitou as ofertas de paz, Hitler intensificou seus ataques, incluindo os bombardeios às cidades inglesas. Mas o interesse por uma conquista direta das ilhas britânicas foi relativamente breve e tático.
Quanto aos Estados Unidos, Hitler subestimou completamente sua capacidade militar e industrial. Não tinha planos concretos para invadir a América do Norte, nem recursos logísticos para fazê-lo. Sua guerra contra os EUA foi em grande parte uma consequência de sua aliança com o Japão. Quando Roosevelt declarou guerra ao Império Japonês após Pearl Harbor, Hitler, num ato de solidariedade ideológica e cálculo estratégico equivocado, declarou guerra aos Estados Unidos. Foi uma de suas decisões mais catastróficas. Nem a África, nem a Ásia, nem a América Latina faziam parte do projeto político-militar hitleriano, pelo menos não de forma direta. O foco estava em reordenar a Europa com base em critérios raciais, estabelecer um sistema de hierarquias brutais e consolidar um império continental germânico capaz de se autoabastecer e resistir a bloqueios econômicos como os que devastaram a Alemanha após a Primeira Guerra Mundial. Isso não torna seus planos menos terríveis. Se tivesse triunfado, o mundo não conheceria paz duradoura. Populações conquistadas teriam sido exterminadas, deslocadas ou escravizadas. Culturas minoritárias teriam sido erradicadas. O planeta teria sido dividido entre esferas de influência totalitárias. Mas dizer que Hitler queria conquistar todo o mundo é uma exageração que simplifica uma ambição igualmente monstruosa. Transformar radicalmente o mapa da Europa e construir uma ordem racial eterna sob a bandeira do Terceiro Reich. 9. Uma mente perversa. Os mitos sobre doenças mentais diagnosticadas que Hitler teria sofrido. Uma pergunta que se repete incansavelmente ao estudar a figura de Adolf Hitler é se ele sofria de algum tipo de doença mental. Estaria louco? Era esquizofrênico, paranoico, bipolar? Podemos explicar seus crimes pela psiquiatria? Essa necessidade de encontrar uma patologia que justifique o injustificável gerou todo tipo de diagnósticos póstumos, estudos especulativos e teorias clínicas mais próximas de um psicanálise de café do que de rigor histórico. Mas a verdade é que não existe nenhum diagnóstico médico confirmado indicando que Hitler sofria de uma doença mental clinicamente reconhecida. Durante sua vida, Hitler nunca foi tratado por transtornos mentais. Seus médicos pessoais, especialmente Theodor Morell, documentaram inúmeras doenças físicas, problemas gastrointestinais, insônia, tremores, hipertensão e uma clara hipocondria. Também se sabe que ele era dependente de uma série de medicamentos, desde estimulantes até opioides leves, embora todos fossem prescritos dentro do contexto médico da época. No entanto, Morell nunca registrou sintomas psicóticos, delírios clínicos ou estados mentais desconectados da realidade. Pelo contrário, muitas de suas condutas eram perfeitamente funcionais ao controle que exercia sobre seu entorno. Dito isso, muitos historiadores e psiquiatras tentaram analisar Hitler à distância ou em retrospectiva. Fala-se em narcisismo patológico, transtorno da personalidade antissocial, paranoia crônica e até síndrome de Asperger. Essas hipóteses baseiam-se em descrições de seu comportamento, sua necessidade extrema de controle, egocentrismo, desprezo pela vida humana, dificuldade em estabelecer relações íntimas, incapacidade de aceitar críticas e obsessão com limpeza, ordem e grandiosidade. Mas nenhum desses traços, por si só, constitui uma doença mental clínica no sentido estrito. O que é claro é que Hitler não era um doente fora de si, perdido em um mundo imaginário. Era um líder extremamente racional dentro de seu quadro ideológico, capaz de elaborar discursos complexos, planejar estratégias políticas e militares, manipular multidões com precisão e tomar decisões com frieza. Seu antissemitismo não era um delírio incoerente, mas uma ideologia sistemática. Sua violência não era um impulso cego, mas uma ferramenta política. Na verdade, parte do perigo de sua figura reside exatamente nisso. Ele não precisava estar louco para ser monstruoso. Ao reduzi-lo a um transtorno mental, corre-se o risco de transformar sua história numa anomalia biológica, quando, na verdade, foi o produto de uma época, de uma sociedade e de uma cultura política que o tornaram possível. Hitler foi um ser humano lúcido, com ideias profundamente destrutivas, cercado por outros igualmente funcionais, que o apoiaram, o seguiram e executaram tudo com disciplina meticulosa. Durante os julgamentos de Nuremberg, vários psiquiatras aliados analisaram os principais líderes nazistas. Eles se surpreenderam ao descobrir que, exceto em alguns casos pontuais, a maioria não apresentava patologias mentais graves.
Eram simplesmente homens ideologizados, fanatizados, racionais e dispostos a fazer qualquer coisa pelo regime. Hitler não foi exceção. Mesmo no final da guerra, quando sua saúde física se deteriorou e seu comportamento se tornou mais errático, isolamento, mudanças de humor, decisões cada vez mais descoladas da realidade militar, ele continuava plenamente consciente de seu papel. Tomava decisões estratégicas, mantinha reuniões diárias, ditou seu testamento político com precisão e cometeu suicídio com plena consciência do ato. Foi um fanático convicto de sua causa e sua periculosidade residia em sua lucidez ideológica, não em um transtorno clínico. 10. Os desejos proibidos. As suspeitas sobre a suposta homossexualidade de Hitler. O mito de que Adolf Hitler era homossexual tem sido repetido inúmeras vezes, desde publicações sensacionalistas até documentários alternativos. Alguns o apresentam como um segredo bem guardado do Terceiro Reich, outros como uma perversão hipócrita escondida atrás da máscara de um ditador ultraconservador. Mas ao examinar as fontes históricas com seriedade, torna-se claro que essa afirmação carece de base sólida e surge em grande parte da propaganda, da especulação ou do desejo de expor contradições morais no líder do nazismo. Durante a Segunda Guerra Mundial, uma das ferramentas usadas pelos aliados para enfraquecer moralmente o inimigo foi a propaganda. Entre as acusações mais eficazes estava a de homossexualidade. Numa época em que a homossexualidade era criminalizada e socialmente rejeitada, insinuar que Hitler mantinha relações com homens era uma forma eficaz de ridicularizá-lo e minar sua imagem. Foi nesse contexto que surgiram muitas das primeiras versões dessa teoria. É verdade que alguns altos dirigentes nazistas, como Ernst Röhm, o lendário chefe das SA, eram abertamente homossexuais ou, pelo menos, mantinham relações com homens. Röhm foi uma figura poderosa nos primeiros anos do regime e sua orientação era conhecida dentro do partido. Mas Hitler não compartilhava esse traço. Pelo contrário, quando as SA se tornaram um problema político, foi o próprio Hitler quem ordenou a purga de Röhm e seus homens durante a chamada Noite dos Longos Facas, em 1934. Em parte, essa purga foi justificada publicamente pela imoralidade de seus membros, o que permitiu a Hitler se apresentar como restaurador da ordem moral. Também existem rumores sobre a suposta vida privada do jovem Hitler em Viena ou nas trincheiras da Primeira Guerra Mundial. Algumas afirmações sugerem que ele teria mantido relações com outros homens nesse período. No entanto, esses relatos provêm de fontes pouco confiáveis, muitas vezes coletadas décadas após os fatos, e nunca puderam ser verificados historicamente. Não há diários, cartas ou testemunhos diretos que indiquem de forma inequívoca que Hitler teve relações homossexuais. Por outro lado, existem evidências documentadas de suas relações com mulheres. A mais conhecida foi Eva Braun, sua companheira por mais de uma década, com quem se casou nos últimos dias de sua vida, no bunker de Berlim. Também teve laços afetivos com Geli Halbau, sua sobrinha, cuja morte trágica por suicídio em 1931 o marcou profundamente. Além disso, são-lhe atribuídas relações mais passageiras, como com a atriz Renate Müller e outras mulheres de seu círculo íntimo. Alguns historiadores tentaram interpretar a sexualidade de Hitler sob um ângulo psicológico mais complexo, descrevendo-o como assexual, reprimido ou com desvios sádicos, com base em testemunhos vagos ou interpretações de seu comportamento. Mas em todos os casos, essas hipóteses são exatamente isso, hipóteses sem comprovação empírica. Não há registros médicos, cartas privadas nem confissões que provem tendências homossexuais, muito menos uma vida oculta, ativa nesse sentido. A insistência em atribuir a Hitler uma homossexualidade secreta muitas vezes reflete mais um desejo de escândalo do que um compromisso com a verdade histórica. Além disso, usar a homossexualidade como um segredo vergonhoso que explicaria sua crueldade é, por si só, uma forma de preconceito. Não há provas conclusivas de que Adolf Hitler tenha sido homossexual. As evidências disponíveis apontam antes para uma vida heterossexual pouco afetiva, marcada pelo controle, pela distância emocional e por uma obsessão com o poder.
mais do que por uma sexualidade claramente definida. 11. O poder pela força. É verdade que Adolf Hitler nunca venceu eleições? Uma afirmação que se repete com frequência é que Adolf Hitler nunca venceu eleições e que chegou ao poder apenas pela força, pelo caos ou pela manipulação. Essa ideia, embora contenha elementos verdadeiros, como o uso da violência política e da propaganda como armas para conquistar o poder, ignora um dado incômodo e profundamente revelador. Hitler, sim, venceu eleições, ou pelo menos obteve votos suficientes para chegar ao poder legalmente numa democracia frágil. E isso é, em muitos aspectos, mais perturbador do que qualquer golpe de Estado. Em 1932, a Alemanha vivia uma crise profunda, desemprego em massa, inflação galopante, descontentamento generalizado e um sistema parlamentar incapaz de formar maiorias estáveis. Foi nesse contexto que o Partido Nacional Socialista dos Trabalhadores Alemães, NSDAP, liderado por Hitler, se apresentou como a alternativa radical ao sistema. Com um discurso nacionalista, anticomunista, antissistema e profundamente emocional, os nazistas souberam captar o medo e a frustração de milhões de alemães. Nas eleições presidenciais de março e abril de 1932, Hitler enfrentou diretamente o Marechal Paul von Hindenburg. Embora tenha perdido o segundo turno, é importante destacar que obteve 36,8% dos votos, o que demonstrou que sua figura contava com um apoio popular massivo. Poucos meses depois, nas eleições parlamentares de julho de 1932, o NSDAP tornou-se o partido mais votado do país com mais de 13 milhões de votos e 230 cadeiras no Reichstag. Nunca obteve maioria absoluta, mas nenhum outro partido se aproximou desse nível de apoio. Após meses de instabilidade política, pressão da elite industrial e negociações nos bastidores, o presidente Hindenburg acabou concordando em nomear Hitler chanceler da Alemanha em 30 de janeiro de 1933, dentro dos limites constitucionais. Não foi uma imposição violenta nem uma insurreição. Foi o resultado de acordos políticos, cálculos equivocados por parte dos conservadores e um significativo apoio popular. Achava-se que Hitler poderia ser facilmente controlado de dentro do sistema. Foi, sem dúvida, um erro fatal. Uma vez no poder, Hitler não perdeu tempo em usar todos os recursos do Estado para destruir a democracia por dentro. Apenas um mês depois, após o incêndio do Reichstag, cuja autoria ainda hoje é debatida, foi aprovado o decreto do incêndio do Reichstag, que suspendeu direitos civis e permitiu prisões arbitrárias. Poucos dias depois, nas eleições de março de 1933, os nazistas não alcançaram maioria absoluta, mas obtiveram votos suficientes para consolidar o controle ao aliarem-se com partidos de direita. O passo final foi a aprovação da Lei de Habilitação, em 23 de março de 1933, que concedeu ao chanceler poderes legislativos por 4 anos. Embora a votação tenha ocorrido sob pressão e com diversos deputados comunistas já presos ou intimidados, a lei foi aprovada pelo parlamento legalmente constituído. Foi a última votação democrática da República de Weimar. A partir daí, o regime nazista desmantelou as instituições, ilegalizou partidos opositores, proibiu sindicatos e transformou a Alemanha em um estado totalitário. 12. A fuga para o fim do mundo. As suspeitas de que Hitler sobreviveu à guerra e escapou para a Argentina. Dentre todos os mitos que cercam Adolf Hitler, talvez nenhum tenha capturado tanto a imaginação coletiva quanto a teoria de que ele não morreu em Berlim em abril de 1945, mas sim conseguiu escapar e viveu o resto de seus dias escondido em algum lugar remoto do mundo, especialmente na América do Sul. A ideia de que o homem mais procurado do planeta teria burlado os aliados, fugido do bunker em chamas e se estabelecido na Argentina gerou livros, documentários e até arquivos desclassificados do FBI. No entanto, as evidências históricas, forenses e testemunhais disponíveis indicam de forma praticamente irrefutável que Hitler morreu em seu bunker no dia 30 de abril de 1945. A teoria da fuga se baseia, em parte, no caos dos últimos dias do Terceiro Reich. Berlim estava cercada pelo Exército Vermelho, as comunicações eram confusas e a informação sobre a morte de Hitler demorou a ser confirmada oficialmente.
Isso gerou rumores e incertezas. Além disso, os soviéticos, que foram os primeiros a chegar ao bunker, mantiveram os restos encontrados em segredo por um tempo e divulgaram versões contraditórias, alimentando ainda mais as suspeitas. Ao longo dos anos, surgiram diversas teorias. Hitler teria fugido em um submarino para a Patagônia Argentina, talvez com Eva Braun, ou teria vivido no Paraguai, no Brasil, ou até mesmo na Antártida. Essas histórias se apoiam em testemunhos de supostos olheiros, documentos duvidosos ou semelhanças físicas com pessoas mais velhas fotografadas décadas depois. Nenhuma dessas evidências resistiu a uma análise rigorosa. A verdade histórica, por outro lado, está bem documentada. Em 30 de abril de 1945, Hitler cometeu suicídio no Führerbunker de Berlim, ao lado de Eva Braun. Ela tomou cianeto. Ele disparou um tiro na têmpora. Seus corpos foram parcialmente queimados por ordem sua, e os restos foram encontrados pouco depois pelas tropas soviéticas. A autópsia realizada pelos soviéticos, embora inicialmente mantida em segredo, determinou a causa da morte e permitiu a identificação do crânio e da mandíbula com base em registros dentários fornecidos pelo dentista pessoal de Hitler e sua assistente, Käthe Häusermann, que foi detida e interrogada por anos na URSS. Em 2000, uma equipe forense alemã teve acesso aos arquivos soviéticos e confirmou que os restos dentários preservados em Moscou pertenciam a Hitler, com base em radiografias tiradas em vida. Em 2018, um novo estudo conduzido por pesquisadores franceses com autorização russa reanalisou os restos e confirmou sem margem de dúvida que os dentes eram de Hitler. O crânio, também guardado pela Rússia, não pôde ser identificado com certeza devido a fragmentações, mas os dentes foram suficientes para encerrar definitivamente o caso. As teorias sobre sua fuga são atraentes, especialmente porque retratam um Hitler envelhecido, escondido, derrotado em silêncio, e porque evocam a ideia de que a justiça nunca foi plenamente cumprida. Mas também respondem a uma necessidade simbólica. Negar ao monstro o alívio do suicídio, a possibilidade de controlar seu fim, de morrer antes de ser capturado. No entanto, esse foi exatamente o seu desfecho. Morreu cercado por ruínas, traições e desesperança, fiel à sua visão até o último instante. As histórias sobre sua fuga não passam de mitologia moderna, atraente, mas falsa. 3. Um mundo feliz. O que há de verdade em que Hitler consumia alucinógenos diariamente? Nos últimos anos, documentários, livros de divulgação e artigos virais popularizaram a ideia de que Adolf Hitler era um viciado descontrolado, que consumia alucinógenos diariamente e que muitas de suas decisões mais absurdas ou temerárias foram causadas pela deterioração química de seu cérebro. A imagem divulgada é a de um ditador alterado, paranoico, alimentado por coquetéis psicodélicos enquanto o Terceiro Reich desmoronava. Essa visão, embora baseada em alguns elementos reais, exagera consideravelmente os fatos e distorce a compreensão histórica do fenômeno nazista. É verdade que Hitler consumia uma grande variedade de medicamentos. Seu médico pessoal, o Dr. Theodor Morell, administrava-lhe um regime diário de substâncias que incluíam desde vitaminas e laxantes até opioides leves, hormônios, barbitúricos, estimulantes como a metanfetamina em doses baixas, especialmente Pervitin, e até extratos animais. Esses tratamentos faziam parte de uma prática médica pouco ortodoxa, mas não necessariamente ilegal na época. Morell era mais um médico alternativo do que um cientista rigoroso, e sua relação com Hitler era marcada por adulção e dependência mútua. Durante os anos de guerra, especialmente entre 1941 e 1945, Hitler desenvolveu uma dependência psicológica a esses tratamentos. Sofria de insônia crônica, dores abdominais intensas, tremores constantes e fadiga extrema. Para combatê-los, Morell oferecia soluções rápidas, injeções, pílulas, tônicos. Muitas dessas substâncias incluíam compostos narcóticos ou estimulantes, embora em doses controladas. Mas não se tratava de consumo recreativo, e sim de uma forma de automedicação funcional. Hitler não usava drogas para escapar do mundo, mas sim para continuar funcionando dentro dele. A ideia de que ele consumia alucinógenos como LSD, peiote ou cogumelos psicodélicos não tem nenhum fundamento histórico.
Essas substâncias não eram comuns na Alemanha da época e não aparecem nos registros médicos. O mal-entendido surge de uma generalização imprecisa, confundir o uso de fármacos potentes, como opioides ou anfetaminas, com alucinógenos, quando na realidade seus efeitos são muito diferentes. Não há evidência de que Hitler tenha alucinado, perdido contato com a realidade por intoxicação ou tomado decisões importantes em estados de delírio induzido. Sim, há registros do seu deterioro físico e mental nos últimos anos do conflito. Testemunhas como Albert Speer, Heinz Ling e Otto Günsche descrevem um Hitler debilitado, corcunda, trêmulo, com episódios de raiva súbita e desconexão emocional. Mas essas características são melhor explicadas pelo estresse prolongado, pressão política, decadência do regime e isolamento crescente do Führer em um mundo de fantasias militares, e não por uma suposta adição selvagem a drogas ilegais. Vale destacar que na Alemanha nazista o uso de drogas era mais comum do que se imagina. O exército alemão distribuía Pervitin, uma forma de metanfetamina, entre os soldados para mantê-los alertas em combate, especialmente durante a Blitzkrieg. Mas isso não significa que todos estivessem drogados no sentido atual. O uso médico de estimulantes não era visto como um problema, mas sim como uma ferramenta de desempenho. Nesse contexto, Hitler fazia parte de uma cultura que valorizava o rendimento acima da saúde. 14. Fuga para a Nova Suábia. A suposta fuga de Hitler para uma base secreta nazista no Polo Sul. Entre os mitos mais extravagantes sobre Adolf Hitler, um dos mais persistentes é o de que ele teria fugido para a Antártida, onde os nazistas teriam construído uma base secreta conhecida como Nova Suábia, Neuschwabenland, de onde planejariam sua sobrevivência, tecnologia avançada e, segundo algumas versões, até o desenvolvimento de naves espaciais. A imagem de submarinos alemães atravessando o Atlântico Sul para desembarcar o Führer em uma caverna polar tem sido alimentada por teorias conspiratórias, literatura pseudo-histórica e até por jogos e séries de ficção científica. No entanto, como tantos outros mitos, essa teoria não resiste ao mínimo exame histórico sério. É verdade que houve uma expedição nazista à Antártida. Entre 1938 e 1939, uma missão alemã liderada pelo capitão Alfred Richter explorou parte da Antártida Oriental, especificamente uma região que os nazistas rebatizaram de Nova Suábia, em homenagem a uma região do sul da Alemanha. O objetivo dessa expedição era principalmente estratégico e econômico. Buscavam-se áreas para estabelecer estações baleeiras, já que o óleo de baleia era um recurso-chave na produção de gorduras industriais. Também foram feitos mapeamentos, fotografias aéreas e bandeiras nazistas foram erguidas na região, como forma de reivindicar uma soberania simbólica. Contudo, nenhuma base militar foi construída, nem instalações permanentes foram erguidas. A expedição retornou antes do início da guerra, e desde então não há evidência de que os nazistas tenham retornado à região durante o conflito. Não existem documentos oficiais, registros logísticos ou provas satelitais posteriores que indiquem a existência de uma base subterrânea, laboratório secreto, muito menos um refúgio para Hitler. O mito de Hitler no Polo Sul ganhou força após a guerra, especialmente no contexto da Operação High Jump, 1946 a 1947, uma expedição militar norte-americana à Antártida liderada pelo almirante Richard E. Byrd. Embora sua missão fosse de caráter técnico e científico, o tamanho da operação, mais de 4.000 soldados, navios de guerra e aviões, gerou todo tipo de especulação. Alguns afirmaram que Byrd foi destruir uma suposta base nazista, outros que encontrou OVNIs na região. Nenhuma dessas alegações foi comprovada. Outro elemento que alimenta a lenda é o mistério em torno de alguns submarinos alemães que desapareceram ou se renderam meses após o fim da guerra na América do Sul. Por exemplo, os submarinos U-530 e U-977 chegaram a portos argentinos em julho e agosto de 1945, gerando suspeitas sobre uma possível fuga organizada de altos dirigentes nazistas. No entanto, investigações posteriores demonstraram que esses submarinos não transportavam passageiros importantes nem cargas incomuns. As tripulações haviam desertado e buscavam asilo.
a Antártida, é um dos lugares mais inóspitos do planeta. Temperaturas extremas, falta de infraestrutura, isolamento total e a impossibilidade de manter cadeias logísticas sustentadas tornam inimaginável que uma figura como Hitler, doente e envelhecido, pudesse ter sobrevivido lá em segredo por anos. Não há provas forenses, testemunhos confiáveis nem documentos desclassificados que sustentem essa teoria. É mito puro, alimentado pelo fascínio com o desconhecido. 15. O poder do oculto. É verdade que Hitler era fanático por mistérios e ocultismo? Entre todos os mitos associados a Adolf Hitler, o de seu suposto fanatismo pelo ocultismo é um dos mais atraentes para a cultura popular. Filmes, romances e documentários retratam o Führer como um líder místico, obcecado por objetos sagrados, runas antigas, rituais arcanos e poderes sobrenaturais. Nessas representações, Hitler aparece quase como um feiticeiro moderno, cercado de símbolos esotéricos em busca de relíquias mágicas como a Lança do Destino, o Santo Graal ou os Segredos da Atlântida. Se bem que essa imagem não seja totalmente inventada, está fortemente exagerada e mal interpretada. A verdade é que Hitler não era um ocultista ativo, nem praticava rituais mágicos. Não há evidência de que tenha pertencido a sociedades secretas ou realizado cerimônias esotéricas por vontade própria. Seu pensamento, embora profundamente ideológico, era político, racial e pragmático, e não místico. No entanto, isso não significa que o regime nazista estivesse completamente distante do simbolismo e do misticismo. Dentro de seu círculo íntimo, havia figuras obcecadas pelo esotérico. A mais notável foi Heinrich Himmler, chefe das SS, que transformou a organização numa espécie de ordem pseudo-religiosa germânica. Himmler acreditava em reencarnação, na herança espiritual dos povos nórdicos e financiou pesquisas sobre mitologia ariana, runas vikings e arqueologia fantástica. Sob sua liderança, as SS realizaram expedições ao Tibete em busca de traços da raça primordial. Também converteu o castelo de Wewelsburg num centro cerimonial com um salão circular destinado a rituais simbólicos. Hitler, no entanto, desprezava muitas dessas excentricidades. Embora compartilhasse com Himmler a ideia de superioridade racial ariana, via os delírios místicos das SS como uma perda de tempo, ou, no melhor dos casos, como uma ferramenta útil para manipular as massas. Seu uso do simbolismo, como a suástica, desfiles noturnos com tochas, paradas coreografadas e bandeiras ritualizadas, era estratégico. Ele sabia que elementos estéticos e emocionais mobilizavam muito mais do que argumentos racionais. Nesse aspecto, foi um verdadeiro mestre em criar uma mística política. Um dos objetos que mais alimentou esse mito foi a chamada Lança de Longino, também conhecida como Lança do Destino, uma relíquia medieval que, segundo a lenda, teria sido usada pelo centurião romano que perfurou o flanco de Cristo. Dizia-se que quem a possuísse teria o poder de dominar o mundo. Hitler viu a lança ainda jovem no Museu Hofburg, em Viena, e alguns historiadores acreditam que ficou fascinado por sua aura simbólica. Mas há um abismo entre isso e afirmar que baseou sua política em poderes mágicos. A lança foi recuperada pelos aliados em 1945. Não concedia poder. Apenas peso histórico. Outro símbolo carregado de mitologia foi a bandeira do sangue, o estandarte manchado com o sangue dos nazistas mortos durante o fracassado Putsch de Munique em 1923. Tornou-se uma relíquia do partido, usada em cerimônias como se fosse um objeto sagrado, mas, mais uma vez, seu uso foi político, simbólico, ritual e não esotérico no sentido literal. O mito de Hitler como ocultista reflete, na verdade, uma necessidade de atribuir poderes sobrenaturais a alguém que, de outra forma, seria inaceitavelmente humano. Transformá-lo num fanático de magia negra nos afasta de uma verdade mais cruel. O mal que ele encarnou foi totalmente terreno. Não precisou de demônios nem feitiços. Bastou-lhe ideologia, ódio, propaganda e obediência cega. Em resumo, Hitler não foi um demônio sobrenatural, nem um louco inconsciente, nem um viciado descontrolado. Tampouco foi um místico guiado por forças ocultas ou um fugitivo no fim do mundo. Foi, acima de tudo, um homem, um ser humano lúcido, disciplinado e metódico que acreditou numa ideologia de extermínio e a levou às últimas consequências com a colaboração voluntária de milhares.
E talvez por isso sua figura ainda seja tão perturbadora, porque nos obriga a admitir que o mal absoluto nem sempre vem disfarçado de loucura, mas pode surgir do cálculo, do fanatismo racional e do poder mal direcionado. Os mitos em torno de Hitler, embora possam parecer inofensivos ou até entretenidos, muitas vezes obscurecem nossa capacidade de analisar com clareza as condições que tornaram possível sua ascensão. Às vezes desviam a atenção do contexto social, político e econômico que o levou ao poder. Ou, pior ainda, são usados como argumentos por aqueles que tentam reivindicar valores próximos à ideologia nacional-socialista. Apesar de Adolf Hitler ser uma das figuras mais estudadas da história moderna, a Segunda Guerra Mundial ainda guarda milhares de mistérios e segredos por descobrir, assim como mitos e lendas que ainda precisam ser desmontados.